Antes de orarmos, pare um instante. Silencie tudo ao redor e ouça. Há uma guerra acontecendo neste exato momento. Não se trata de tiros, nem de tanques, nem de manchetes no jornal. É uma batalha invisível, mas não irreal. Uma guerra travada em campos espirituais, onde as armas são pensamentos, desejos, tentações, e as consequências se refletem em nosso coração, nossa fé e nossas decisões. A palavra de Deus não deixa dúvidas. Estamos em meio a uma guerra espiritual, e essa guerra não espera que estejamos preparados. Ela não pausa quando nos sentimos cansados. Ela não recua só porque decidimos ignorá-la. Fingir que ela não existe não nos protege de seus efeitos. Da mesma forma que fechar os olhos durante uma tempestade não impede que a chuva caia sobre nós. Essa batalha acontece no íntimo da alma. E o inimigo, astuto e incansável, torce para que permaneçamos desatentos, acomodados, desarmados. Porque quanto menos percebemos essa guerra, mais vulneráveis nos tornamos. Mas Deus, em sua graça, não nos deixou indefesos. Ele não nos revelou essa luta para nos amedrontar, mas para nos preparar. Ele nos deu algo precioso, a armadura espiritual. Uma proteção divina para que possamos permanecer de pé, resistir às mentiras do maligno e caminhar em vitória. E é sobre essa armadura que vamos refletir, parte por parte, para que ela deixe de ser apenas um texto em Efésios e se torne uma realidade viva em nosso dia a dia. Você sente que está nessa guerra? Compartilhe sua luta nos comentários com a frase: "Estou de pé pela graça de Deus." O apóstolo Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, nos deixou um chamado urgente em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele não nos chama a confiar em nós mesmos, nem a buscar força nas circunstâncias ou nas nossas emoções. Ele aponta para a única fonte de poder que realmente sustenta em meio à guerra: o Senhor. A batalha espiritual que enfrentamos é demasiadamente profunda para que seja vencida com esforço humano. Não é com positividade, com técnicas ou com sabedoria própria que resistimos ao mal. É somente pela força daquele que venceu a morte, despojou principados e potestades, e reina soberano, Jesus Cristo. É nele que somos chamados a nos fortalecer. Paulo segue dizendo: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." Note, não são ataques óbvios, mas ciladas, armadilhas sutis, disfarçadas de verdades convenientes, que aos poucos vão enfraquecendo nossa fé, nossa convicção, nossa identidade em Cristo. O inimigo é estratégico. Ele lança dúvidas, promove distrações e nos leva a questionar a bondade de Deus ou a sufocar nossa vida espiritual com ocupações vazias. Mas o Senhor nos chama à vigilância, à resistência, à firmeza. Ele não apenas nos alerta, ele nos equipa. Antes de continuar, pergunte a si mesmo: onde você tem buscado força? No seu desempenho, nos seus sentimentos, nas circunstâncias favoráveis, ou no poder eterno de Deus que nunca falha? A armadura começa a ser vestida quando reconhecemos que sem ele nada podemos fazer. A primeira peça da armadura que Paulo menciona é o cinturão da verdade. Nos tempos antigos, o cinturão de um soldado não era apenas um acessório. Ele mantinha toda a armadura unida e dava estabilidade ao guerreiro. Sem ele, nada ficava firme. Espiritualmente, a verdade cumpre o mesmo papel. Ela é o alicerce que sustenta nossa fé, nossas decisões, nossa identidade em Cristo. Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14:6. Seguir a verdade não é apenas aceitar conceitos corretos, mas viver em comunhão com Cristo, que é a própria verdade encarnada. Quando escolhemos andar na verdade de Deus, rejeitamos as mentiras do inimigo, mentiras que dizem que somos indignos, que Deus nos abandonou ou que não há mais esperança. O diabo é chamado de pai da mentira. João 8:44. Ele distorce, manipula, insinua meias verdades que produzem dúvida e afastamento. Muitas vezes, ele não vem com negação direta, mas com sutilezas que desviam o coração de forma quase imperceptível. Por isso,
precisamos estar cingidos com a verdade. Precisamos conhecer as Escrituras, meditar nelas, memorizar promessas e afirmar dia após dia quem Deus é e o que Ele diz sobre nós. A verdade de Deus é a única âncora segura num mundo repleto de incertezas, opiniões e vozes conflitantes. Ela nos mantém firmes quando tudo parece balançar. E ela é essencial para não vivermos uma fé de aparência, mas uma espiritualidade enraizada na palavra eterna. Logo após o cinturão da verdade, Paulo nos chama a vestir a couraça da justiça. Uma couraça protege o peito, e espiritualmente ela guarda o nosso coração. E como o coração é frágil, nele habitam nossas emoções, nossas memórias, nossos desejos mais profundos. É por isso que o inimigo mira exatamente ali. Ele deseja ferir, acusar, contaminar e nos fazer duvidar do amor de Deus. Mas Deus nos deu uma proteção, a justiça de Cristo. Não é a nossa justiça, não é o resultado das nossas boas obras ou do nosso desempenho religioso. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas também afirma que nele, em Cristo, fomos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou seja, quando nos revestimos da couraça da justiça, estamos dizendo: Senhor, não confio na minha bondade, mas na tua perfeição. O inimigo tentará nos lembrar dos nossos erros, trazer à tona pecados passados, fazer-nos sentir sujos e indignos. Mas a justiça de Cristo é o escudo contra a acusação. Ela cobre nossas falhas com o sangue do Cordeiro, e ela nos chama à santidade, não como uma imposição legalista, mas como uma resposta amorosa à graça recebida. Viver com a couraça da justiça é buscar pureza de coração, integridade nas intenções, retidão nos pensamentos. É clamar como Davi: cria em mim um coração puro, ó Deus, Salmo 51:10, e andar cada dia mais desejando agradar aquele que nos salvou. A terceira peça da armadura espiritual mencionada por Paulo são os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Em Efésios 6:15 ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa imagem pode parecer simples, mas é profundamente poderosa. Os calçados determinam nossa estabilidade, nossa firmeza e nossa capacidade de caminhar com segurança. Na guerra espiritual, não basta estar parado e bem protegido. É preciso seguir caminhando, mesmo quando o chão parece instável. E o que nos permite avançar com firmeza é a paz que vem do Evangelho. Não uma paz superficial, mas aquela que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Uma paz que nasce da certeza de que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse calçado nos lembra que, independentemente das tribulações, das pressões, das perdas ou do caos ao redor, o Evangelho nos garante uma base firme. Cristo já venceu. A cruz já declarou nossa redenção. E isso nos dá firmeza até mesmo quando as lágrimas escorrem e os ventos contrários sopram forte. Além disso, estar calçado com o Evangelho da Paz significa estar pronto para levar essa mensagem onde formos. Somos embaixadores da reconciliação. Onde há contenda, levamos perdão. Onde há trevas, levamos luz. Onde há desespero, levamos esperança. Caminhar com os pés firmados na paz de Cristo é viver sem medo do amanhã. É saber que, aconteça o que acontecer, nosso destino eterno está selado. E nosso caminho, mesmo cercado de lutas, é acompanhado por um Deus que guia cada passo. Paulo continua: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. A imagem é clara. Estamos sob constante ataque. Dardos inflamados voam em nossa direção. Dúvidas, medos, tentações, pensamentos de derrota, lembranças dolorosas, insegurança. O inimigo lança esses ataques com um único objetivo: enfraquecer nossa confiança em Deus. Mas o escudo da fé é a resposta. E ele não é frágil. Não é feito de palavras vazias ou de uma religiosidade fria. Ele é forjado na certeza de que Deus é quem diz ser
e que cumprirá tudo o que prometeu. Fé não é apenas acreditar em algo, é descansar no caráter imutável do Senhor, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Às vezes, os dardos vêm sorrateiramente, uma notícia ruim, uma decepção, uma oração aparentemente sem resposta. Outras vezes vêm com fúria, crises familiares, doenças, injustiças, abandono. Nessas horas, o escudo da fé precisa ser levantado com convicção, não como um gesto simbólico, mas como um ato de guerra espiritual. Lembre-se, fé não é ausência de luta, é resistência em meio à luta. É declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 e 18. Fé é confiar mesmo sem ver. É crer mesmo quando não entendemos. E essa fé não é produzida por nós. Ela é um dom que vem de Deus, alimentado pela sua palavra e fortalecido pelo Espírito. Paulo nos exorta: tomai também o capacete da salvação. Efésios 6,17. O capacete protege a cabeça e, espiritualmente, representa a proteção da nossa mente. Quantas batalhas se travam diariamente em nossos pensamentos? Ansiedade, confusão, pensamentos autodepreciativos, culpa, medo do futuro, lembranças do passado. O campo mental é um dos principais alvos do inimigo, e por isso Deus nos deu uma arma poderosa: a certeza da salvação. Não uma esperança vaga, mas uma convicção profunda de que pertencemos a Cristo. Quando essa verdade está firmada, nossa mente se torna mais resistente às mentiras do inimigo. A salvação nos lembra que fomos comprados por um alto preço, que não estamos mais sob condenação. Romanos 8:1, e que somos filhos amados de Deus. O diabo tenta semear dúvidas. Será que você é salvo mesmo? E se Deus te rejeitar? E se você fracassar mais uma vez? Mas o capacete da salvação nos lembra que nossa segurança não está em nosso desempenho, mas na obra completa de Jesus na cruz. A salvação não é frágil nem instável. É firme como a rocha eterna que é Cristo. Quando nos revestimos dessa certeza, aprendemos a pensar com os pensamentos de Deus. Passamos a filtrar ideias, emoções e decisões pela luz do Evangelho. Desenvolvemos uma mente renovada, transformada, focada naquilo que é eterno. A salvação não só nos protege do inferno futuro, ela nos guarda das trevas mentais do presente. A última peça da armadura descrita por Paulo é a única ofensiva. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Todos os outros elementos são de proteção, mas aqui temos uma arma de ataque. E ela não é qualquer arma. É a própria palavra do Deus vivo, afiada, poderosa, capaz de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Jesus nos mostrou como usar essa espada. Quando foi tentado no deserto, ele não argumentou, não filosofou, não hesitou. Ele respondeu com a Escritura: está escrito, 3 vezes, e o inimigo recuou. Isso nos ensina que a palavra de Deus não é apenas um texto sagrado, é uma arma real para tempos reais de batalha. Mas para que essa espada seja eficaz, precisamos empunhá-la. E para empunhá-la, precisamos conhecê-la. A palavra deve habitar em nós ricamente. Colossenses 3:16. Ser meditada dia e noite. Salmo 1:2. E se tornar parte do nosso ser. Quando a Escritura está viva em nosso coração, temos resposta para a tentação, luz para a decisão, consolo para a dor e direção para a jornada. Não é à toa que tantas distrações tentam nos afastar da Bíblia, porque o inimigo sabe. Um cristão que vive pela palavra é uma ameaça. É por isso que devemos voltar a ela com reverência, fome e devoção. Que a Bíblia não seja apenas um livro em nossa estante, mas a espada afiada em nossas mãos. Logo após descrever toda a armadura, Paulo não encerra a mensagem. Ele conclui com um chamado essencial: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios 6:18. Isso nos mostra algo vital. A armadura não é apenas para contemplação, ela precisa ser ativada em oração. É na oração que tomamos posse da verdade, da justiça, da paz, da fé,
da salvação e da palavra. É na oração que nos colocamos diante de Deus com humildade, confessando nossa dependência e clamando por força. O guerreiro que não ora está vulnerável, ainda que conheça toda a doutrina da armadura. E essa oração não é fria nem repetitiva. Paulo fala de uma oração no Espírito, ou seja, viva, fervorosa, alinhada com o coração de Deus. É a oração que intercede, que vigia, que se mantém constante. O soldado de Cristo precisa estar alerta, de joelhos, com o coração sensível ao mover de Deus e atento aos ataques do inimigo. Talvez você tenha todas as peças, mas esteja cansado. Talvez conheça a Bíblia, mas sua alma esteja silenciosa diante de Deus há dias. Hoje é o dia de se levantar e orar. Não de forma religiosa, mas sincera. Não com pressa, mas com entrega. Porque é na oração que o céu se move, que o coração se fortalece e que a fé é renovada. Agora que refletimos sobre cada parte da armadura de Deus, resta uma pergunta: o que faremos com isso? A armadura não é um ornamento espiritual. Ela é para ser usada, não apenas aos domingos, não apenas nos momentos de crise, mas todos os dias. Quantos de nós temos deixado a armadura espiritual pendurada no armário da vida? Quantas vezes enfrentamos tentações, decisões difíceis ou dias sombrios sem recorrer à verdade, à justiça, à fé ou à palavra? Não é de admirar que tantos estejam cansados, desanimados ou confusos. Estamos numa guerra real e não podemos mais andar desprotegidos. A boa notícia é que Deus já nos deu tudo o que precisamos. Ele não apenas nos alerta sobre o combate, Ele nos equipa para vencê-lo. Ele nos oferece sua presença, sua palavra, seu espírito e sua armadura. Mas a escolha é nossa. Todos os dias ao acordar, podemos decidir: vamos vestir a armadura? Vamos nos posicionar em oração? Vamos resistir firmes, sabendo que em Cristo já temos a vitória? O Senhor não nos chamou para uma vida de medo, mas para uma jornada de fé. Ele nos convida a andar revestidos, protegidos e cheios de confiança. Não porque somos fortes, mas porque Ele é. Porque em cada luta, em cada lágrima, em cada passo Ele está conosco. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso general e refúgio em meio à batalha, nós nos colocamos agora diante de Ti com reverência, com temor santo, mas também com confiança. Reconhecemos que estamos em guerra, não contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que desejam nos enfraquecer, nos distrair e nos destruir. Mas Te agradecemos porque o Senhor não nos deixou desprotegidos. Hoje, em Teu nome, nos levantamos e nos vestimos com a armadura que nos foi dada por graça. Cingimos nossos corações com o cinturão da verdade, para que não sejamos enganados pelas mentiras sutis do inimigo. Que a Tua palavra seja o nosso alicerce, e não as emoções passageiras ou as opiniões do mundo. Colocamos sobre o peito a couraça da justiça, não confiando em nossa justiça própria, mas na justiça perfeita de Cristo. Que essa justiça guarde nossos sentimentos, nossos desejos e nossos caminhos. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Que nossos passos sejam firmes, mesmo quando o caminho for incerto. Que sejamos mensageiros de reconciliação, pacificadores em um mundo dividido. Erguemos o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados que o maligno lança contra nós. Mesmo quando não vemos, cremos. Mesmo quando tudo parece contrário, confiamos. Porque o Senhor é fiel. Colocamos sobre a mente o capacete da salvação. Que nossos pensamentos sejam guardados, que toda acusação seja calada e que a certeza da nossa identidade em Ti nos livre da confusão e do medo. Empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra viva. Que ela esteja em nossa boca, em nosso coração e em nossas decisões. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E, acima de tudo, oramos. Oramos no Espírito, oramos com vigilância, oramos com fé. Que a oração seja o ar que respiramos e a força que nos sustenta. Pai, não queremos ser guerreiros distraídos. Ajuda-nos a viver atentos, firmes e perseverantes.
Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder e da Tua fidelidade. E que quando tudo estiver feito, possamos permanecer de pé para a Tua glória. Em nome de Jesus, aquele que venceu todas as coisas, nós oramos. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários como sinal de fé. Oro para que cada bênção desta oração se cumpra em sua vida, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.